A paz do Senhor, pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa conexão jovens na EBD. Essa lição de número 2, aqui quem vos fala é o seu professor querido, host deste canal, Liesse Chaves. Pessoal, peço que desde já você curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, sinta-se à vontade aqui no nosso conteúdo no Querigma Cast. Valeu, pessoal? Aqui é o seu professor, pode falar comigo na hora que você quiser, deixe o seu comentário, suas dúvidas, tudo aqui que eu vou falar com vocês. Hoje, na lição 2, nós estaremos falando sobre um convite ao arrependimento em Salmos. É isso mesmo, um convite ao arrependimento em Salmos. Tá bom, pessoal? E, e eu peço que você fique conosco para aprender mais da palavra de Deus aqui conosco nesta lição de número 2. Tá bom? Hoje nós estamos trabalhando, tá, pessoal? Semana passada nós tivemos uma live abençoada da nossa estreia. Sempre vamos ter live, mas essa semana nós optamos de fazer gravado para todos vocês, porque eu tive um contratempo, né? Mas eu estou aqui fazendo esta aula com muito carinho, tá? Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus, tá bom? E nós estamos tratando sobre este tema, sobre Salmos, com base na revista da nossa escola dominical, Conectar Jovens, da nossa editora Betel, tá bom? Essa editora que faz parte do nosso Ministério de Madureira, da nossa Convenção Nacional do Ministério de Madureira, se, né, falamos assim, nacional é mundial, tá bom? Do nosso ministério, sob a presidência, né, do nosso bispo primaz Manuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, nosso presidente executivo, e o bispo Abner de Castro Ferreira e toda a sua mesa diretora, tá bom? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui representando essa juventude de Cristo nesta lição, nessas lições, essa síntese teológica. Estou aqui debaixo da autorização do nosso bispo Abner, do nosso querido pastor Paulo Ricardo, aquele que apresenta lá as lições da Betel Dominical lá no canal da editora. Muito obrigado, pastor Paulo, por estar me disponibilizando, estar autorizando, né, de estar fazendo esse conteúdo, essa síntese teológica sobre estas lições para a nossa juventude, tá bom? Mais uma vez, pessoal, vamos para a lição. A lição de hoje é a lição de número 2, tá bom? Sobre a lição número 2, nós estaremos falando agora, tá? O texto de referência se encontra lá no livro de Salmo, né, que nós estamos trabalhando no livro de Salmo, 6, Salmo 6, porque lembrando que Salmo não é capítulo e nem versículo, tá? Salmo é chamado só pelo número, porque são salmos, são cânticos inários, né, do povo de Deus. Mas isso a gente falou na última aula, e vê lá na lição de número 1, no panorama do livro de Salmos. Nós estaremos lendo o Salmo 6, verso 6, que nos diz assim, eu vou ler em duas versões para você, tá bom? Sinta-se à vontade. O Salmo 6, verso 6, nos diz assim, pela versão da NAA, Nova Almeida Atualizada. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, minhas lágrimas o alago. Na versão da ARC, Almeida Revista e Corrigida, vai nos dizer assim, já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Se você tiver a Bíblia do culto aí do outro lado, leia comigo na Bíblia do culto também. Salmo 6, verso 6. Salmo 6, verso 6. Na Bíblia do culto, esta referência se encontra na página de número 683 da nossa Bíblia do culto, que nos diz assim, já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Pessoal, muita gente está se perguntando que texto é esse, Lies? Esse texto nada mais é do que as lágrimas, né? Pedindo misericórdia. O rei Davi estava pedindo misericórdia ao Senhor. E esse texto é um texto que a gente leu em forma isolada, porque ele é um texto de referência. Mas se você for ver no capítulos anteriores, perdão, nos números anteriores, né? Você vai ver que no verso 1 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará?
Aí no verso 6. Já estou cansado do meu gemido de toda a noite. Faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus ossos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ó Senhor, já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração? Envergonham-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem-se atrás e envergonham-se no momento. O rei Davi está pedindo, recorre, pede misericórdia a Deus. E nós temos que ter em mente que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus, com sua bondade, com sua misericórdia, pronto para atender, ele vai lá, o recorre e atende as orações do rei Davi. Mas ele tem as suas consequências e nós sabemos muito bem da história. Tá bom? Na verdade aplicada, nos diz assim: na Bíblia, encontramos o caminho da reconciliação com Deus, através do livro de Salmos, que nos impõe transformações positivas através do arrependimento. Os objetivos da nossa lição: apresentar os erros de Davi, alertar que o pecado afeta a comunhão com Deus, mostrar a necessidade do arrependimento. Então, pessoal, antes de partirmos para a introdução, para os tópicos, nós vamos fazer uma oração e convido a você que possa estar conosco nesta oração. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo. Senhor, agora que nós estamos aqui na tua presença para te pedir, Senhor, que o Senhor derrama, Senhor, o seu óleo sobre a nossa vida e que nós possamos ser jovens comprometidos com a tua palavra, jovens arrependidos das nossas falhas. E que através da lição de hoje, a lição de número 2, que o Senhor possa falar profundamente com cada coração, com cada jovem, com cada professor. Antes mesmo, Senhor, de nós darmos essa aula no domingo, que o Senhor venha falar profundamente em nossos corações e aprendermos, Senhor, na tua palavra, que o Senhor é que dá a última palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos misericórdia. Senhor, nossos choros, nossas lágrimas, porque como diz a tua palavra, o salmista nos vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, se haver arrependimento, vem pela manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, vamos para o tópico de número... Perdão, introdução da nossa lição. A introdução diz assim: o livro de Salmos desperta os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas, da lei do Senhor. Salmo 119, verso 18. Eles propagam de modo intenso que os pensamentos e os sentimentos da alma, desde os conhecimentos mais içados de alegria e louvor, até lástimas mais profundas de lamentação. Essa foi a nossa introdução. A palavra-chave que eu não coloquei aqui vai dizer assim: alguns salmos refletem a amargura trazida pelo pecado, ocasionando dor, e arrependimento do pecador. Quando nós vamos pedir perdão a Deus, misericórdia a Deus, nós sabemos que pela sua graça e sua misericórdia, Deus tem dado para nós esse ar de refrigério. Mas o pecador, ele tem que se sentir à vontade para pedir perdão a Deus. Se você se arrepende, você consegue pedir perdão diante de Deus. Às vezes, durante essa lição nós vamos falar sobre isso, às vezes nós se perturbamos, perguntamos o porquê que não acontece muitas coisas em nossas vidas. Talvez pelo fato que nós não conseguimos perdoar, que nós não conseguimos liberar o perdão, que nós não conseguimos se arrepender diante do Senhor. E nesse tópico 1 que eu queria compartilhar com vocês, as confissões penitentes. O Salmo 51 vai relatar a história de um choro, um lamento do rei Davi. Rei Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 3. Ele estava em sua, eu vou trazer aqui a sua parafraseando, né, os nossos dias. Ele estava em seu terraço e do nada ele observa uma mulher bonita, uma mulher, sim, bonita, nós podemos elogiar, mas não elogiar exageradamente. E nós vou trazer aqui uma palavra para você, jovem. Nós,
ao fato que nós olhamos, já pecamos. A palavra de Deus diz isso, o próprio Cristo fala. Mas ele olha para aquela situação e ele tem desejos carnais. Mal ele sabia que esta mulher, a Batseba, era casada com um, um guerreiro do exército de Davi, do seu próprio exército, chamado Urias. E ele, para ter relações com aquela mulher, ele vai lá e manda Urias para a batalha e convoca que Urias seja à frente da batalha. Nós já conhecemos essa história. E ali Urias morre e você sabe o final da história. E aí, quando ele peca, imediatamente surge um profeta, chamado profeta Natã, que vai até ele, dizendo que ele pecou. Mas com isso, como ele era um rei segundo o coração de Deus, por que ele se tornou, Eliesse, professor? Um rei segundo o coração de Deus. Porque ele, sob todos os momentos, ele se arrependia aos pés do Senhor. E isso a gente já aplica já no tópico 1.1, aprendendo com os erros de Davi. Ele se arrependia constantemente aos pés do Senhor para que Deus pudesse liberar este perdão. E aí, ele reconhece que ele pecou. E no tópico 1.1 diz que com as súplicas, com choros, devido a este pecado que ele tinha cometido, e aí ele vai lá e fala. Vamos ler a passagem lá no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento, é um salmo de choro, é um salmo de confissão para que Deus lhe dá um espírito reto. Vou ler para vocês na NAA. Na Bíblia do Culto, este salmo está na página 710 da nossa Bíblia do Culto. Mas eu vou ler para vocês da NAA, que é uma versão mais tranquila de a gente conversar. Amém? Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus. Compadecer aqui é ter misericórdia. Ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Quando ele fala aqui, ó, lava-me, lava-me, tira de mim e purifica, perdoa os meus pecados. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele reconhece o seu próprio erro. Nós estamos trabalhando de versículo por verso, perdão. E continua. 4. Pequei contra ti somente. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar, puro e no teu julgar. 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. A gente não tem relatos bíblicos de quem era a mãe do rei Davi, tá? Se eu não me engano, a gente não tem relatos de quem era a mãe de Davi, tá? A gente só tem o nome do pai dele, o pai dele era Jessé. Mas a gente não tem relatos sobre a mãe de Davi. Vamos lá. E ele se culpa. Ele fala que nasceu no pecado e tal, blá blá. E eis que te agradas, na verdade, no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. E olha o verso 10. Presta bem atenção no verso 10. Olha só o que ele diz no verso 10. Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova-os dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, que minha boca manifestará do teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, perdão. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Fazer bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica muralhas de Jerusalém. Então não te agradarás do sacrifício da justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o altar. Sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Ou seja, presta bem atenção no que ele fala no verso 10. Cria-me, ó Deus, um coração puro. Quando ele fala, cria-me, ó Deus, vai dizer que ele está pedindo para que Deus renove dentro dele algo íntimo. Nós lemos aqui o Salmo 51 todo, praticamente. Seja lá o que for. Seja lá o que for que você pensar. Mas você tem que ter sempre essas palavras de arrependimento. Deus nos quer jovens compromissados, jovens com quebrantamento sempre. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta, e está nas nossas revistas, em 1 Coríntios, capítulo, aí a gente fala que é capítulo, verso 12, que nos diz assim: aquele, pois, cuida, está em pé, e olhe que não caia. O Spurgeon, príncipe dos pregadores, vai nos dizer que Davi teve uma queda exacerbada, que quando nós lembramos do seu pecado, longa série de penalidades que fizeram sequência de sua vida em uma história lastimável. Nós vivemos num contexto, pessoal, num mundo difícil. E eu costumo dizer nas minhas pregações que nesses últimos dias, jovens não têm se apegado com as coisas do Senhor. A gente não tem tirado o nosso momento íntimo com Deus. E é complicado essa geração. A gente não tem tirado um tempo para estar nos pés do Senhor. E nesses momentos difíceis, nós temos rede social, Instagram, Facebook. Hoje quase ninguém tem mais, mas na maioria ainda tem. Facebook, etc, etc, etc. Mas, se a gente separar um momento para se dedicar com as coisas do Senhor, ele pode recompensar. E eu falo para vocês, se dedique. É difícil, é complicado, é chato, me dá sono de ler a Bíblia. Sim, eu falo aqui, porque eu sou jovem, tenho 27 anos. Já passei a minha adolescência. Mas eu estava falando esses dias com um amigo, ele é pregador, e falei para ele assim, mano, fasezinha difícil. Fase esta difícil. É a fase da adolescência, é a fase da juventude. E eu falei para ele, ter celular é bênção, é maravilhoso, mas a gente tem que saber usar. Saber controlar os nossos limites. E é complicado. O pecado, no tópico 2, vai nos dizer, tópico 2.1, 2.2, vai dizer que o pecado afeta a intimidade com Deus. O 2.1 vai dizer, um salmo para abrir o nosso coração. O 2.2 vai dizer, jovem, não abra mão do Espírito Santo. O autor da revista vai dizer que se nós temos que andar com intimidade com Deus. E é o fato que se nós pecarmos diante de Deus, isso só afasta. Vou trazer aqui um exemplo. O relacionamento com ele se entristece. Se você peca, ele vai se afastando. Você pecando mais ainda, ele vai se afastando mais ainda. O fato que nós somos jovens, nós sentimos, né? E esse assunto é um assunto muito delicado. Eu não queria falar um assunto mais teológico.
mas estou falando com jovens aqui. O fato que nós pecarmos diante de Deus, isso só afasta de termos um relacionamento com Ele. Este relacionamento gera problemas sérios de saúde. A gente fica até com vergonha de falar com Deus. Você vê a história de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E isso aí foi uma forma de se afastar de Deus. Foi a forma que eles se encontraram para se afastar de Deus. Davi, quando pecou, na hora lá do pecado, na hora do pecado a gente não sente nada. É como se é uma ferida aberta. E é difícil de cicatrizar se nós não buscarmos este arrependimento. E aí é complicado. E ele relata no tópico 2.1, Salmo para abrir o nosso coração. Nós temos que ter em mente que através desse Salmo 51 que a gente leu, isso nós geramos uma expectativa muito grande para que nós possamos se juntar com Deus novamente. O arrependimento é como se fosse uma aliança. Se você se arrepende, o relacionamento volta de novo. Se você não se arrepende, o relacionamento se afasta. E no 2.2 vai falar assim: jovem, não abra mão do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 4, verso 30, vai dizer que não entristeças o Espírito Santo. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele sente. Ele sente, por que ele sente? Porque ele é uma terceira pessoa da Trindade. Ele é um espírito, mas sente. E isso é um assunto muito mais complexo. Ele tem os atributos, porque ele é Deus. E ele sente. E aí a palavra de Deus vai dizer, na carta aos Efésios 4:30, capítulo 4, verso 30, vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo. Se você peca, você faz que o Espírito Santo se sinta triste. É complicado. É difícil. Tá falando comigo também. Mas não abra mão disso. Se arrepende e volte a ter comunhão. Comunhão, arrependimento gera comunhão, gera intimidade com Deus. Gera ter um relacionamento de novo com Deus. É difícil, é complicado falar essas coisas, porque eu também sou jovem. Nós sentimos. Mas eu falo para você, jovem, que nós possamos se juntar novamente e se apegar, porque intimidade gera relacionamento, gera comunhão com Deus. E esse arrependimento, no tópico 3.3, vai dizer assim, ó: a necessidade do arrependimento. O arrependimento, 3.1, é necessário. O arrependimento leva a sorrir novamente. É como eu falei para vocês. Gera comunhão. O arrependimento gera isso. Gera intimidade, gera comunhão e relacionamento. E relacionamento gera intimidade e comunhão com Deus. Se nós não se arrependemos das nossas falhas cotidianas, aliás, eu xinguei, falei besteira, vi besteira, se arrepende. Porque o pecador que se arrepende, Deus lá no céu tem a recompensa certa, na hora certa de acontecer. E o tópico 3.1 vai falar assim: o arrependimento é necessário. E aí, a gente vê aqui no Salmo 136, né, que fala sobre o mar de misericórdia divina. Somos livres para mergulhar nesse mar. E eu falo para vocês o que está na revista: sem arrependimento não acontece mudança de vida. Você nunca vai sair do que você está. Se você está do jeito que está hoje, não anda, não vai mudar. Não adianta que não vai mudar. Vai continuar na mesma coisa. Se arrepende. O meu líder fala isso direto.
Meu líder fala isso direto. Quer andar nos caminhos corretos do Senhor? Se arrepende. Que você vai ver a mudança. É claro que não vai acontecer do dia para a noite. Óbvio que não vai acontecer isso. Mas é de degrau em degrau. Sua vida vai mudar. Você vai sorrir novamente, como dá no top 3.2. Você vai lembrar, né? E isso vai evitar de vários problemas na saúde. Nós jovens sofremos muito. Hoje, jovens se cortam, se matam. O número de jovens, ultimamente, na última estatística, na pandemia, então, nem se fala. Foi um número absurdo de jovens que se mataram. Fica trancado, isolado. Quantos jovens que eu conheço que nunca mais saíram da porta para fora, porque se isolaram do mundo. Acha que o mundo é só rede social. Rede social é um mundo fantástico de Bob. As pessoas não colocam seus sentimentos lá, só colocam nos momentos mais alegres. Academia, no futebol, no estádio de futebol. Tô falando mais pra rapaziada, porque eu sou homem, mas entendo mais a nosso lado. As meninas colocam no salão, na academia, no shopping, fazendo compra. E eu falo para vocês, esta alegria ali é uma alegria momentânea, é uma alegria passageira. Mas se você se apegar, ter esse relacionamento com Deus, você vai ver que tudo vai mudar. E muitos jovens têm se entristecido nesses últimos dias. Então se apegue. Se apegue constantemente. E na lição, na conclusão, a gente encerrar, vai dizer assim: a vida de Davi nos faz ver a misericórdia divina sempre acompanhará os que verdadeiramente se arrependem. O sábio Salomão deixou escrito assim, quando ele escreve o livro, né, de Provérbios, ele fala assim: o que encobre das suas transgressões nunca prosperará, mas o que os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Presta atenção nessas duas palavras. Nessas duas palavras. Nunca prosperará. Repita comigo aí, você está do outro lado. Nunca prosperará. Que encobre seus pecados, transgressões, pecados. Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que palavra rica, né? Então, que nós possamos estar atento a essas palavras. Se você se arrepende de tudo que você já fez, beleza, segue em frente, bola para frente e segue. Mas se você não se arrepender, você não buscar a Deus constantemente, mas como eu faço para buscar a Deus? Ao fato que você acorda de manhã, você já pega no telefone, você já estressa com algumas coisas, evita, jovem. Não faça isso. Já começa de manhã, bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui. E tem um hino que a gente canta muito, que é tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. A gente canta tanto esses hinos, né? E a gente não exerce isso. Aqui não é mais o Liesse, professor, Liesse, amiguinho de vocês que estão assistindo do outro lado. É um Liesse que um dia vai ser pai de adolescente. Se Jesus não voltar até lá, pai de adolescente, pai de jovem, sou jovem, mas estou aqui trazendo nesta lição algo da parte do Senhor para a sua vida. Se nós não confessarmos diante de Deus, pode ter a certeza que nós vamos sofrer situações catastróficas. Deus não vai agir por nós. Deus não vai agir por nós. E não adianta você ler aquele verso isolado. Ah, agindo Deus, quem o impedirá? Não adianta ler. Se você não pratica, vai ser difícil. Valeu, jovem? Essa foi a nossa lição de número 2. Um convite ao arrependimento. Nós lemos aqui o bastante, o suficiente, para que Deus possa alcançar vidas. Eu podia ter trago aqui pensamentos teológicos, mas essa lição, especialmente nessa lição, o Espírito Santo, o Espírito Santo não mandou eu falar assuntos teológicos. Mandou eu falar com você, que está aí do outro lado, que está nos assistindo nessa lição de número 2. Professor, recomende o seu aluno a se arrepender constantemente.
lendo a Bíblia, buscando a Deus, em oração e em jejum, com certeza você vai alcançar alvos maiores. É prazeroso? O mundo é legal? É prazeroso? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu sinto o que você sente aí. O que você tem aí é hormônio. Eu também tenho, porque eu sou jovem. Mas se nós não quebrarmos isso, já era. Acabou. Mas aí, busque incessantemente, lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus constantemente. Se apega aqui. A palavra de Deus não vai dizer que para você meditar nela de dia e de noite. De dia e de noite. Se apegue com a palavra de Deus. Estude a revista. Que Deus abençoe a sua vida. Pessoal, para nós encerrarmos esta nossa lição número 2, eu estou comunicado para todos vocês. Na próxima lição 4, que vai ser ao vivo, tá? Nós vamos fazer sempre 3 aulas gravadas, exceção da aula 1, que foi a estreia da nossa Conexão Jovem, mas a lição 2, 3, né, vai ser gravado, mas a lição 4 vai ser ao vivo, que nós estaremos sorteando um livro desse aqui. Então participe conosco, tá bom? Mande suas dúvidas. Obrigado você que estava aí comentando, curtindo o nosso conteúdo. E que nós possamos ter jovens comprometidos. Então eu estarei sorteando esses 3 livros. Lição 4, lição 8 e lição 13. Se Deus permitindo, Senhor, e você nos ajudando a crescer com este canal, você sentir a vontade, Lécio, eu quero abençoar o seu canal. Manda aqui uma mensagem no privado, tá aí, tá? Pode me chamar no meu privado ou nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo do canal, @querigma_cash. Você mandando lá, a nossa produção vai entrar em contato comigo. Eu vou estar falando diretamente com você. Se você sentir a vontade de abençoar esse canal, tá? Então tá aqui embaixo aparecendo de novo, ó, @querigma_cash. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado você, professor, jovem, tá bom? Continua orando por mim, orando para que esse ministério possa crescer ainda mais, tá? Lembrando que este tema é a lição de número 2, que vai ser no próximo domingo, dia 13 de abril de 2025. Deus abençoe a sua vida e tamo junto, galera. Fica